2 Timóteo 4,17, diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Irmãos, hoje eu vou me apropriar apenas dessa expressão de Paulo: fui libertado da boca do leão. Amém? Obrigado, meu irmão. Eu vou ler novamente e depois eu quero que a igreja repita bem forte. Amém, amados? Amém. E fui libertado da boca do leão. Os irmãos? E fui libertado da boca do leão. Irmãos, há situações em nossa vida que se assemelham realmente a um grupo de leões. Eu não sei o que chama, é o que? Matilha? Não, matilha é lobo, né? Bom, enfim, uma manada de leões, vamos dizer assim, né? Que se apresentam para nos destruir. Não é assim, irmão? Você já passou por isso? Parece, meus amados, que esses leões vão aparecendo dos lugares mais inusitados, de onde a gente menos espera. Aparecem leões para tentar nos destruir. São muitos, meus amados. Nós podemos dizer que são problemas na família, não é verdade, irmãos? Podemos dizer que são problemas financeiros, problemas de ordem espiritual, que esses são sempre os mais difíceis. E esses leões, irmãos, eles vêm com a intenção de nos destruir, não é verdade, irmão? E se a gente deixar, meus queridos, seremos de fato destruídos por esses leões que aparecem, não é? Mas olha só, meus amados, aqui diante de nós temos um texto, talvez o texto mais emocional do apóstolo Paulo, porque este foi o último capítulo que Paulo escreveu na sua vida, porque depois disso daqui, meu irmão, ele estava preso, e depois disso aqui ele foi decapitado por Roma. Os soldados romanos o decapitaram. Então este foi o último capítulo que ele escreveu. Irmãos, aqui nesse capítulo tem a essência da emoção de Paulo naquele momento, porque ele fala de companheiros que o deixaram, como, por exemplo, Demas e Alexandre, o latoeiro, que ele diz que lhe fez muito mal. A gente não sabe o que foi que esse Alexandre tinha feito com ele, mas algo que machucou bastante. E ele fala também de amigos, como Lucas, que estava ao seu lado, né? E ele pede a Lucas que Lucas traga consigo a João Marcos, aquele Marcos que escreveu o Evangelho. Ele diz: olha, traz João Marcos, aproveita, traz a capa e os livros, porque eu quero ler. Então, meus amados, é aqui o capítulo mais emocional que Paulo escreveu. Amém, queridos? Mas observem uma coisa, meu irmão. Ele fala: eu fui liberto da boca do leão. Mas eu quero que você pare um pouco para pensar: que tipo de leão é esse? Porque ele estava preso. E depois desse capítulo ele continuou preso. E a coisa ainda piorou, porque depois disso aqui ele foi martirizado, ele foi morto. Então, meus amados, que tipo de libertação foi essa, né? Porque essa libertação, deixa eu dizer para você, não foi uma libertação física. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Mas foi a libertação daquilo que poderia destruir a fé de Paulo. Você está entendendo, irmão? Porque nessas situações em que esses leões se apresentam a nós, muitas vezes, meus queridos, nós ficamos com a nossa fé abalada. É ou não é, meu irmão? Você está tudo muito bem, cantando louvor ao Senhor. Aí acontece um problema na família, aí depois você fica tristinho, abatido. Não é assim que acontece, meu irmão? Ou você está tudo muito bem e tal, um abalo financeiro, aí você, Senhor, não é desse jeito, irmãos? E Paulo, ele fala que foi liberto da boca do leão, mas ele não está dizendo que o Senhor sobrenaturalmente o tirou da cadeia onde ele estava, mas ele disse que realmente Deus o havia livrado daquilo que poderia destruir a sua fé, porque ele sabia que naquele momento era o seu último momento de vida e que a partir dali ele ia para o céu. Então ele queria estar com sua fé intacta, e é por isso que ele fala que Deus fechou a boca do leão. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, nós devemos reconhecer esses leões que nos atacam. Você está entendendo, meu irmão? Porque esses leões que nos
atacam, eles têm o objetivo de nos provar. O Senhor permite para nos provar, mas a intenção do diabo, quando esses leões querem nos atacar, é destruir a nossa fé. Portanto, meu amado e minha amada, esses leões que nos cercam devem ser discernidos por nós. Amém, queridos? Nós temos que identificar quais os leões que têm nos atingido. Deixa eu perguntar a você, que leão tem se levantado na sua vida? Então, meus amados, que leão tem surgido na sua vida? Amém? Qual leão que tem lhe amedrontado? Porque uma das coisas, irmãos, que acontece quando esses leões chegam é o medo aparecer. Não é verdade, irmãos? E o medo, ele tem o poder de nos parar, não é? Você já teve um medo tão grande que você não conseguiu sair do lugar? Eu já tive, não é? Medo tão grande que os passos ficam dificultosos, a fala, né, fica dificultosa para sair. Não é assim, meu irmão? E na vida espiritual não é diferente. Nós ficamos abalados, nós ficamos retidos. E é por isso, irmãos, que quando esses leões se apresentam, nós temos que confessar ao Senhor os nossos medos. Você está entendendo, meu irmão? Se o leão se apresentou para você esses últimos dias, seja na área financeira, relacional, afetiva, familiar, profissional, eu não sei, você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com medo, mas eu sei que contigo eu vencerei, e certamente Deus fechará a boca do leão. Não deixe que este medo consuma a sua vida, não deixe que esse medo lhe paralise. O diabo, irmãos, ele é especialista em aparecer maior do que ele de fato é, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, não é assim, irmão? Então o diabo, ele sempre quererá aparecer para você muito maior do que ele é. Eu já falei aqui em outra pregação que os samurais da antiguidade, quando eles iam para a guerra, eles colocavam armaduras, né? Parecia aqueles de mocó, aqueles, né? Aquelas ombreiras, aqueles capacetes cheios de chifre com cara, né, de demônio. Para quê, irmão? Para quando o inimigo visse, ficasse com medo. Inclusive, eles tinham botas, porque os irmãos sabem que o japonesinho é pequenininho, né? Aí, eles colocavam botas grandes para ficar parecendo pessoas grandonas, né? Isso para amedrontar. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles pegaram isso dos animais. Você já viu um animal, né? Por exemplo, um pássaro, quando ele vai atacar o outro, ele abre as asas. Não é assim? O gato se arrepia todinho, né? Para parecer maior. Não é desse jeito, irmão? Isso vem da natureza. E o diabo faz o mesmo comigo e com você. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós nessa noite, irmão? Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao derredor, bramando como leão, meu irmão, porque leão ele não é. Ele brama como leão para amedrontar você. E é por isso que nessa noite o Senhor te trouxe a este lugar para você ouvir esta palavra, para que você firme a sua fé. Não tenha medo desses leões que aparecem. Problemas financeiros apareceram. Deus vai te dar estratégias para você sanar esses problemas. Problemas relacionais apareceram. Fique calmo, porque o Senhor vai te mostrar qual caminho você vai andar para solucionar esse problema. Mas não tenha medo, levante a cabeça, porque Deus é com você, Deus está ao teu lado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus promete que estará ao seu lado, mas Ele não promete que Ele tirará o leão da sua vida. Como assim, pastor? Não, o Senhor não promete que você vai deixar de ter problemas, mas pelo contrário, eles acontecerão, continuarão acontecendo, mas tem uma grande diferença: o Senhor estará contigo. Pensar, meus queridos, que porque eu sou crente agora os problemas acabaram, meu irmão, isso é um engano terrível. Tem igreja por aí que tem na sua fachada: pare de sofrer. Propaganda enganosa. Você pode procurar o Procon. Porque, meu irmão, quando o crente recebe Jesus, ele não para de sofrer, não, meu irmão. Você está entendendo? Porém, meus queridos, ele sofre sabendo que a sua vitória é certa. Ele sofre sabendo que a sua recompensa, ela vem quando você menos esperar e na proporção que você não imagina. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus não promete que tirará o leão da sua vida, mas Ele estará ao teu lado. Irmãos, Deus, Ele permite a luta na sua vida, mas Ele te guarda na luta. Você está entendendo, meu irmão? Deus, Ele permite para provar a tua fé, para que cada luta dessa que você passa, você cresça mais, você tenha mais fé, você suba um nível.
Ele não promete que vai tirar as lutas da tua vida, mas Ele promete que vai te dar forças, vai te dar estratégia e estará contigo nessa batalha. Amém, irmãos? Eu quero lembrar você que teve 3 jovens, meus queridos, que eles foram valentes, enquanto todo mundo se prostrava diante da imagem daquele rei lá da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Quando todo mundo se prostrava, eles diziam, oh, não nos prostraremos, porque adoramos só o Senhor. Isso, meu irmão, culminou que eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Irmão, aquela fornalha já era difícil. E eles acenderam a fornalha 7 vezes mais. Inclusive, quando eles foram jogados na fornalha, quem jogou acabou eles mesmos sendo consumidos pelo fogo. Irmão, está entendendo, irmão? Porque quem quer jogar o crente na fornalha, ele acaba sendo maleficiado, né? Há malefícios para ele. Quem quer acabar com a tua vida, meu irmão, acaba se acabando. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Quem quer lhe empurrar na fornalha, quem quer lhe empurrar no meio do fogo, acaba ele mesmo sendo consumido. Mas olha só, meus queridos, aqueles 3 jovens, eles desceram com fé naquele a quem eles serviam. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Nabucodonosor olhou e disse, se ele fosse nordestino, né, ele dizia, oxe, né? Oxe, não era 3, agora são 4. O que é isso? E ele inclusive disse assim, e o 4º homem parece o filho dos deuses, não é? Porque, irmãos, olha só, Jesus estava com eles na fornalha. Não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Eu vou dizer de novo, não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha, dentro da fornalha. Deus estava com eles. E o interessante é que quando eles saem, irmãos, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Olha só, meu irmão, você está entendendo, meu irmão? A grande virtude do crente é crer no Senhor, é confiar que Ele vai fazer alguma coisa. E sabe o que é que Deus faz, meu irmão? Deus protege você nessa luta, que você sai incólume, ou seja, você sai sem nada te atingir, porque o Senhor é contigo. Diga glória a Deus, irmãos. Meu querido e minha querida, nós temos que crer nesse Senhor maravilhoso que nós cremos. Então pare de esperar a ausência de problema. Um dia todos os meus problemas acabarão. Não, meu irmão, porque o próprio Jesus falou, lá em João 16:33, no mundo tereis, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele está dizendo, nós também venceremos. Mas ele não enganou ninguém. Problemas você vai ter. Entretanto, eu estarei com você nessa luta. Irmãos, Salmo capítulo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Capítulo 23, versículo 4. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Deus não tirou Davi do vale da sombra da morte. Você está entendendo, meu irmão? Davi continuou andando pelo vale da sombra da morte, mas tinha uma diferença. O Senhor estava com ele no vale. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite? Você está enfrentando essa luta, você está enfrentando esse problema, levanta a cabeça, porque Deus está contigo. E Ele diz mais, a tua vara e o teu cajado me consolam. É esta palavra que vai fazer a tua fé ficar firmada. É esta palavra que vai fazer você inabalável. Porque eu e você temos que crer que o Senhor está conosco em todos os momentos. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, a consciência, a certeza de que Deus está conosco no vale, fortalece a nossa fé, faz mudar a nossa perspectiva. Quando o homem não tem Deus, ele passa por problemas também, como nós, não é assim, meu irmão? Mas o problema é que ele não tem a quem recorrer. Aí ele recorre a um santo, ele recorre a outro, a um mediador, uma mediadora e não sei o quê, mas sem fé nenhuma. Muitas vezes tem até fé, são pessoas que têm fé, mas uma fé direcionada a algo que não vai resolver. Você está entendendo, meu irmão? Outros não têm fé em nada, se desesperam, dá um tiro na cabeça e por aí vai. Não é assim, meu irmão? Mas o crente, ele está firmado, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Cada porta fechada em nossa vida é uma experiência que nos faz ficar mais fortes e mais crentes. Você pode dizer glória a Deus? Eu sei que tem pessoas pensando assim, mas são tantas portas fechadas. Louve a Deus, porque se o Senhor fechou, é porque se você passasse por elas, você ia perecer. Deus conhece a tua história, Deus sabe quem você é, e por isso Ele não permite que você passe por algumas situações. Ele não permite que você entre em alguns ambientes. Ele não permite que algumas coisas aconteçam na tua vida, ainda que você pense, mas isso era o melhor para mim, mas não era. Se o Senhor disse não, é porque não era o melhor para você. Você está entendendo, meu amado e minha amada? A gente vê as coisas no nível terreno, não é? Irmãos, eu não sei o que está além dessa porta, até porque o poste está desligado, então eu só consigo ver até a porta, né, irmão? Não consigo ver além. Mas o Senhor, o meu Deus, que está lá em cima, Ele vê o todo da situação. Então, quando Ele diz não, meu irmão, é melhor nós nos sujeitarmos e dizer, Senhor, amém. Se o não chegou, é porque não era o melhor para mim. Amém, amados? Nós temos que parar, né, com essa onda de querer, né, não ter mais problema na vida, porque de fato isso não existe, nós sempre teremos, mas entretanto, irmãos, nós temos que ter consciência de que o Senhor está conosco e nós temos que clamar, meus queridos, em todos os momentos, para Deus nos dar coragem. Como eu disse no começo, o problema dos leões, irmãos, que aparecem na nossa vida é que eles incentivam o nosso medo. E com medo, meus queridos, vem a insegurança. E a insegurança vem a desconfiança de que Deus vai fazer alguma coisa ou não por nós. Você está entendendo, meu irmão? Então elimina o medo da tua vida, peça coragem. Deus, eu quero coragem para enfrentar. Você está entendendo, irmãos? Talvez você não esteja enfrentando algo físico, algo que você possa ver, cheirar, tocar. Talvez você não esteja enfrentando algo assim, é algo aqui dentro. Mas peça coragem. Deus, me dê coragem para suplantar. Me dê coragem para ir em frente. Levante a cabeça. Amém, irmãos? Levante a cabeça. Irmãos, eu estava falando para a minha nora hoje à tarde, né, Aninha. E eu dizendo, Aninha, você sabe que na minha adolescência eu fui lutador de artes marciais. Inclusive, eu mostrei um gordinho tentando dar um chute assim. Eu disse, ó, meu mestre aqui. Ela começou a rir e tal. Mas, de fato, irmãos, na minha adolescência, eu tive essa paixão pelas artes marciais. Fiz taekwondo, fiz kung fu. Irmãos, eu aprendi em ambas as artes que quando você chega no combate e você olha para o seu adversário e diz, meu Deus, é Rivaldo, meu Jesus, uma mãozada desse homem foi-se a minha vida. Se você entrar assim, você já perdeu, meu irmão. Você está entendendo? Pior ainda se você demonstrar. Se eu chegar e demonstrar a Rivaldo que eu estou com medo, ele vai crescer mais ainda. Vai ou não vai, irmãos? E eu sempre, quando falo isso, me vem à mente Golias, irmão. Porque Golias já era um cara grande. Rivaldo perto dele era um menino, né? Uma criancinha. O cara era grande, 3 metros de altura. Só a ponta da lança dele pesava 6 quilos, só a ponta. Para os irmãos terem noção, o cara era um monstro. E ele chegou ainda zombando, meu pirraio desse, pia mesmo, menininho desse, com a pedra na mão. Mas Davi, meus queridos, disse assim, você está zombando hoje mesmo, eu darei a tua carne às aves do céu. E assim aconteceu. Porque, irmãos, ele não estava confiando na funda, ele não estava confiando na pedra, ele não estava confiando em si mesmo, ele confiava no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebe esta palavra nessa noite, meu irmão. Você serve ao Deus dos deuses. Diga glória a Deus, igreja. Ainda, meu querido e minha querida, que não haja prerrogativas em você. O Deus a quem você serve é o Senhor de tudo. Não tema, levante a cabeça, não se sinta envergonhado ou envergonhada, não. Levante a cabeça e diga, Deus está comigo. Em algum momento Ele se levantará e algo acontecerá. Amém, amados? Irmãos, os leões, eles surgem na nossa vida de diversas formas, mas eles só se parecem leões, porque o leão verdadeiro é o leão a quem nós servimos. O leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Porque é ele que nos garante a vitória. Amém, irmãos? Aí eu pergunto a você, você vai desistir de medo? Você vai deixar que a dúvida, a desesperança pare você? Não, meu irmão. Firme-se em Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? No livro do Apocalipse, lá no capítulo 5, a Bíblia diz que João, ele começou a chorar porque ele foi uma desesperança, porque havia um livro na mão de Deus. Aquele livro, um rolo, né?
aqueles pergaminhos, ele estava selado, estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A Bíblia diz, irmãos, que não tinha ninguém nem apto para olhar para o livro. Aquele livro representava o desenrolar da história mundial. E quando João viu que não tinha ninguém nem que conseguia olhar para aquele livro, quanto mais pegá-lo, ele botou para chorar, desesperança, né, irmãos? Muitas vezes a nossa vida está assim, não está não, irmão? A gente olha e diz, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser daqui para frente? Parece um livro selado, não é desse jeito, meu irmão? E talvez a desesperança chegue, mas deixa eu dizer uma coisa para você, um dos 24 anciãos que estavam ao redor do trono chegou para João, tocou e disse, ei, olha para mim. João olhou e ele disse, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E quando João olhou, irmãos, ele esperava ver o leão, né? Mas quando ele olhou, ele viu o cordeiro morto, sentado no trono, porque o Senhor morreu, meu irmão, para te dar vitória. A morte dele propiciou a tua vitória. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filha do rei. Você é filho do rei. Você não está sozinho. Deus está contigo. E para você, ele é o leão. Aliás, e para você, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para os teus inimigos e para o inimigo da tua alma, ele é o leão da tribo de Judá, que vai te defender. Diga glória a Deus, igreja. Você tem que confiar de que esse leão, o leão da tribo de Judá, está com você na cova dos leões. Amém, queridos? Que Deus está com você nessa luta. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é muito mais forte do que qualquer leão, qualquer problema que vem à sua vida. Amém, irmãos? Eu sei que tem problemas que nós achamos insolúveis, é ou não é, meu irmão? Tem aqueles problemas que a gente acha que, pronto, eu agora cheguei ao fim da linha. Né? Ao fim da picada, ao fim da linha, a rua sem saída, beco sem saída, e lá vai, pronto, acabou-se. Não, meu irmão, se assim acontecer, Deus vai derrubar essa muralha e você vai passar. Amém, meu irmão? Porque o Senhor, ele é contigo. Eu não estou aqui jogando palavras ao vento. Eu não estou dizendo algo simplesmente para preencher o tempo da pregação. Eu estou falando debaixo da unção do Senhor, dizendo, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele está com você. O inimigo quer te amedrontar, quer te parar. Não pare não, continue. Avance, porque Deus é contigo. Eu sei que muitas tentações vêm para a gente abandonar o caminho. Outras vezes, irmãos, é a fraqueza, são as dificuldades. Mas não cesse, continue andando, não pare. Deus é contigo. Irmãos, a vitória, meus queridos, não está em nós evitarmos os leões, mas em confiar no Senhor e sair do vale da sombra da morte bem. Amém, irmãos? Com o Senhor. E eu quero voltar para o Salmo 23, porque Davi diz que quando ele saiu do vale da sombra da morte, ele disse que havia uma mesa preparada. Foi ou não foi, irmãos? Não é? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Depois de cada vale, sempre tem um banquete preparado para você. E eu digo de novo, isso não é palavras jogadas ao vento. É o Senhor que está falando para você nessa noite. Depois desse vale, você vai ver o banquete que Deus tem preparado para você. E você é o convidado e a convidada de honra. Porque quando ele diz, unge a minha cabeça com óleo, era apenas o convidado de honra que tinha a sua cabeça banhada de óleo e o cálice dele transbordava. Sabe o que era isso, irmãos? Quando era colocado vinho no cálice, não era na medidazinha não, até o limite não, transbordava para dizer, você é diferente, para com você é com abundância. O nosso Deus é superabundante e ele está dizendo, depois desse vale que você está passando, grande vai ser a tua bênção, vai transbordar, porque você é o convidado de honra do Senhor. Diga glória a Deus de novo, irmãos. Aí vem uma pergunta crucial. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a confiança? Porque a gente costuma dizer, confia no Senhor. Mas quando a luta vem, a gente teme, a gente desconfia. Mas Senhor, e aí? Como é que vai ser? Não é? Como é que vai ser? Será, Senhor? Quando a gente diz será, meu irmão, é porque a dúvida já bateu no coração. Você está entendendo, meu irmão? Em quem você tem confiado? Se você confia no Senhor, saiba de uma coisa, em algum momento Deus, ele vai abençoar.
Em algum momento o Senhor vai se levantar e você talvez diga assim, quando Deus se levantar, a terra vai estremecer, os relâmpagos vão cair, as nuvens vão trovejar. E muitas vezes, meu irmão, Deus usa as coisas mais improváveis, não é? Às vezes Deus usa um corvo para abençoar a tua vida. Quem diria que um corvo poderia levar pão e carne para um profeta? É ou não é, meu irmão? Que coisa mais improvável. Quem é que fazia aquele pão? Quem é que cortava aquela carne? Eu não sei. Só sei que o corvo chegava para Elias. Não foi assim, irmãos? É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Você não sabe como é que vai ser. Você não sabe de onde virá. Você não sabe como está sendo arquitetado isso. Mas a provisão vai chegar. Amém, meu irmão? E quando você vê, você vai dizer, só o Senhor é Deus. E eu quero ouvir testemunhos aqui de que você vai dizer, só o Senhor é Deus. Porque nessa noite Ele está dizendo, não temas, porque eu, o leão da tribo de Judá, estou contigo para você não temer. Amém, meu irmão? Então entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Confia nele. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Confia nele. Essa semana talvez surja um problema na sua vida, ou talvez você já está passando por ele. Mas essa palavra é para edificar a tua vida, é para fortalecer a tua fé. Meu irmão, esse problema, esse leão, não é para destruir você não, é para edificar a tua vida, para te transformar em um crente mais forte. Amém, meus queridos? O problema, meus amados, é que tem tanto crente fraquinho, né? Meu Deus, fica aquele mimimi, aquela coisa, Jesus me esqueceu, como eu sofro. Meu irmão, tire isso da sua cabeça. Cada vez que você fica remoendo essa situação, coitadinho de mim, piora. Amém, meu irmão? Levante a sua cabeça e diga, eu sou o guerreiro do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. Deus vai comigo. Se eu não conseguir, tem um hino bem antigo, que diz, se eu não conseguir ultrapassar essa muralha, Deus vai fazer com que eu esqueci a letra, mas mais ou menos assim, se eu não conseguir passar, Deus vai me fazer pular. Não é assim, meu irmão? Vai me fazer ultrapassar, mas saiba que Deus está com você. Deus não vai deixar você morrer. Essa luta, essa tribulação não é para a tua morte, mas ao contrário, é para a vida, para que você possa ser cada vez mais um crente mais forte, mais enraizado, fortificado, alicerçado no Senhor. Amém, queridos? Então, como o apóstolo Paulo, que eu e você possamos dizer, eu fui liberto da boca do leão. Amém, irmãos? E ser liberto da boca do leão é ser liberto do medo, é ser liberto da desconfiança, é ser liberto da dúvida, porque isso só vai destruir a tua fé, só vai destruir a tua vida espiritual. Diga hoje, eu fui liberto da boca do leão, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor, o leão da tribo de Judá, ele vai vencer por você. Amém, irmãos? Então, meus queridos, o nosso Deus, ele ainda liberta. Diga assim, o meu Deus. Mas desse jeito ele não vai libertar ninguém. Diga assim, o meu Deus ainda liberta, ainda sustenta, ainda guia. Agora diga bem forte, ainda fecha a boca do leão. Então não temos rugidos do inimigo não, meu irmão. Deus está ao teu lado. Amém? E a vitória vai vir. Pode não ser amanhã. Pode não ser na semana que vem. Pode não ser no mês que vem. Ou pode ser agora. Mas Deus vai te dar vitória. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero encerrar este culto cantando aquele louvor.